parte de single reports, tá? O que seria a parte dos reports? Seria a ideia de descentralizar aqueles relatórios, aqueles indicadores que o RH tem, que emite direto no RP lá, e encaminha a planilha, uma coisa nesse sentido, para um gestor, para alguém desejado, tá? Ou seja, tem muitos indicadores que apenas o RH consegue emitir. Então, a gente vai ver como que a gente consegue descentralizar esses relatórios através do Singo, tá? E disponibilizar para os gestores. E ainda fazer com que o gestor tenha acesso somente a dados da equipe dele também, tá? Como faço esse filtro automático, tá? Basicamente, vai precisar um pouquinho de conhecimento em comandos SQL. Se alguém chegar a perguntar, pô, Bertone, eu não conheço muito de SQL, pessoal, não é difícil. Se pesquisar lá na internet também, vai conseguir encontrar comandos básicos, iniciantes, para montar uma query básica, tá? Eu vou mostrar mais ou menos um pouquinho a base aqui para vocês, para ver a evolução que a gente consegue chegar e ter um resultado final lá na frente, que é a descentralização e a exportação dos relatórios, tá? Eu vou acessar aqui no meu ambiente com o usuário administrador, tá? Que é o que tem acesso ao cadastro dos relatórios. Basicamente, aqui eu venho aqui configurar relatórios, manutenção, single reports. Esse menu pode estar variado de acordo com o ambiente do cliente, tá? Ou, normalmente, quando sobe o padrão, ele vai estar em configurações, manutenção, reports. Isso pode ser alterado de acordo com o ambiente, o desejar do cliente, tá? Mas o padrão é configurações, manutenção, reports, tá? Antes de mais nada, de vir cadastrar os relatórios, eu teria que ter uma ideia de um comando SQL. Tu pode montar através de uma ferramenta de banco de dados, gerenciamento de banco de dados que a própria empresa tem, ou através do Singo, ele tem um pequeno SQL que vem junto, acoplado. Se eu chegar aqui, eu terá o portal, botar adm/sql.jsp, eu já tenho uma base de montar comandos direto no banco de dados. A minha ideia aqui de montar um relatório, basicamente, a dados de equipe, para a gente ter uma visão sobre colaboradores. A ideia lá na frente vai ser grau de instrução do colaborador, a data de admissão, empresa, estabelecimento, cargo, centro de custo, formação. Então, mais ou menos a minha ideia, então, que eu vou seguir na ideia dos relatórios, vai ser nessa linha, tá? As queries que a gente pode montar pode ser tanto na base do Singo ou na base do RP do cliente, tá? Que o Singo já tem a leitura em todas as tabelas do sistema, então tu pode selecionar a base que tu quer. Como que eu faço isso? Basicamente, aqui tem o banco de dados. O default, como eu falei, é o banco de dados do Singo, tá? Então, basicamente, o que eu faço aqui? Eu vou alterar a minha base para uma base do HCM que eu tenho aqui. Eu venho aqui, select asterisco from pub.funcionário. Aqui eu vou trazer todos os dados de um funcionário, a tabela do HCM, tá? Pô, eu preciso conhecer um pouquinho a base da estrutura do banco de dados do RP, onde eu vou fazer as consultas, tá? Então, basicamente aqui, vamos supor que eu quero filtrar somente empresa, CDN underline empresa, CDN underline stab e CDN underline funcionário e nome underline a breve underline pessoa underline physic. Ou seja, já filtrei somente as colunas que me interessam para um relatório. Pessoal, como eu falei, precisa conhecer um pouquinho de comando SQL? Precisa, mas pode ver que às vezes um comando básico aqui já consigo dar um início nessa parte de reports, tá? Eu já tenho alguns comandos aqui prontos que eu posso disponibilizar no final para vocês, de algumas queries que eu já tenho montado e alguns exemplos que eu tenho para demonstrar lá no final desse treinamento. Deixa eu executar a query aqui, que é essa que eu vou usar aqui para exemplo para nós, tá? Basicamente, segue na linha empresa, estabelecimento, matrícula, funcionário, data de admissão, aquilo que eu falei, que eu vou trazer dados de um colaborador para um report, tá ok? Então, o que eu vou fazer? Já que eu tenho essa query montada aqui, eu venho basicamente em configurações, manutenções, single reports, e eu dou um novo.
aqui é onde que eu vou cadastrar o meu relatório de single reports, tá? A primeira coisa que ele vai me pedir é a parte do título. Eu vou botar aqui modelo 002 e eu posso fazer uma descrição do que se trata esse relatório. Este relatório irá detalhar dados dos colaboradores. Então, ou seja, é um texto livre, tá? Segundo item, o terceiro item é o arquivo modelo, tá? Ele vai me trazer um modelo de Excel. Para onde que eu vou jogar esses dados, tá? Eu vou trazer dois momentos de dados, tá? Nesse momento eu vou montar um Excel qualquer vazio aqui, tá? Para a gente ver que não vai ter nada nessa minha massa de dados. Criei um vazio, selecionei, tá? Próxima etapa, ele vai perguntar se ele vai executar um adapter, tá? Sim ou não. O que seria um adapter? Eu não vou explorar muito nesse momento, mas só para vocês terem uma ideia, são queries que eu preciso ter leitura de mais um banco de dados simultâneo, coisa que eu não consigo fazer via uma query comum. Preciso fazer leitura de permissões, preciso fazer alguns cálculos. Ou seja, o adapter seria mandado para a single, a requisição, que a gente monta o programa e encaminha para o cliente esse adapter pronto. Basicamente, só vem aqui, cadastra o adapter e não vai precisar montar a query. No meu caso aqui, que é o foco do treinamento, eu não vou executar o adapter, que daí já vai habilitar a parte do SQL que eu preciso montar. Próxima etapa, ele vai me perguntar qual é a fonte de dados. Lembram que aqui ele tem as fontes de dados default, TMA, PYC, que é a base que eu vou executar a minha query, tá? Se eu deixar em branco, ele vai executar na base do single. Mas como eu sei que a minha query que estou executando, que é a que eu montei aqui, eu vou botar na PYC, tá? Nesse momento, eu vou botar por filtro de equipe não, porque eu quero mostrar para vocês o primeiro cadastro de um report e a geração desse relatório. Depois, eu já vou começar a fazer o processo de filtro por equipe, tá? Parâmetros, por enquanto, não vou utilizar, mas na sequência já vamos ver também. E a questão de permissão de acesso. Quem é que vai ter acesso a esse relatório? Eu venho aqui, seleciono apenas os usuários que vão ter acesso ao relatório. No meu caso, eu estou acessando com o usuário ADM, tá? Mas eu poderia estar selecionando um usuário, um grupo, um papel, sem problemas, tá? Então, e aqui, por final, ele vai falar sobre gerar o header do relatório. O que seria isso? Estão vendo que aqui ele tem o cabeçalho da minha query. Não preciso cadastrar, deixar pronto cadastrado lá no meu layout de Excel. Eu posso exportar isso junto, tá? Então, basicamente, no meu exemplo aqui, eu vou trazer como sim. E eu dou um OK. Pessoal, está cadastrado o meu relatório. Como que eu faço para acessar esse relatório, para gerar o arquivo nesse momento? Basicamente, eu venho em acompanhamento e consulta reports. O consulta reports, ele vai trazer a relação de relatórios e todos os relatórios que eu tenho permissão para consultar. Estão vendo que apareceu o meu modelo 002 aqui? Porque eu tenho permissão de visualizar. Se eu não tenho permissão, ele não traz nessa lista. E, basicamente, como eu não tenho filtro nada, eu só dou um gerar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e startar o comando que eu cadastrei lá atrás e trazer no modelo de Excel. Estão vendo que todos aqueles dados que eu montei no meu relatório, na minha query, ele trouxe num arquivo Excel. Beleza. Como eu tenho um Excel já gerando, eu queria largar um pouquinho a ideia de trazer um pouquinho que eu possa utilizar ferramentas, recursos do próprio Excel e montar macros, montar planilhas dinâmicas, posso montar gráficos sobre os dados. Qual que é o segredo daqui, então? Tá? Vocês viram que, basicamente, na primeira aba, ele vai trazer os dados que eu vou exportar. Ou seja, sempre por padrão, a primeira aba aqui embaixo do Excel tem que ser obrigatoriamente de dados, que é onde que o Single vai exportar os dados. Tá? Eu vou trazer uma macro rápido sobre esse mesmo gráfico que eu tenho aqui, tá? Deixa eu selecionar manutenções Single Reports e vou dar um editar.
Basicamente, eu vou dar um substituir ao meu modelo vazio que eu cadastrei. E eu vou selecionar o modelo com gráfico, que já tem duas macros bem rápidas que eu montei. Ou seja, a query manteve-se a mesma, porém eu só estou mudando o layout para um modelo com templates, tá? Então, se eu chegar aqui, acompanhamento consulta reports, dou um modelo 002 e dou um gerar, só um minutinho que está vindo. Eu vou dar uma habilitar edição aqui no meu Excel. Estão vendo que ele trouxe os dados, tudo padrão. E aqui eu montei duas planilhas dinâmicas, que ele fica atualizando com base nos dados que eu montei aqui, que eu exportei. Aqui eu fiz um exemplo só rápido para você ter uma ideia. Sei lá, quantidade de gêneros versus estabelecimento. Ele pegou todos os estabelecimentos e fez uma contagem rápida de colaboradores masculinos e femininos. E ainda sobre a planilha, a tabela dinâmica, eu montei um gráfico no Excel. A mesma coisa que eu montei status de colaboradores desligados dentro de um estabelecimento. Ou seja, ele contou quantos status de acordo com a minha query e já montou lá atrás no meu Excel. Ou seja, isso aqui eu consigo descentralizar as informações para um gestor sem problemas, tá? Quando eu falo em disponibilizar dados de gestor, logicamente que às vezes eu preciso limitar a consulta, não a empresa toda, porque aqui na minha query eu só busquei todos os dados de todos os colaboradores da empresa. Pô, Bertoldi, como que eu faço isso? O Singular tem já as funções prontas para facilitar. Se eu for um cadastro de reports, tá? Modelo 002, que é o que a gente está usando, vocês viram que tem a opção filtrar equipe sim e não. Ok? Se eu dar um filtrar equipe sim, ele vai trazer o tipo de funcionário. Eu tenho dois métodos de fazer, via HCM ou via Single, tá? O que seria isso? Eu vou ter que cadastrar as variáveis de acordo com a base, o tipo que eu selecionar. Se é HCM, vai ter que ter empresa equipe, estabelecimento equipe, matrícula equipe. Caso eu utilize o Single, eu vou usar o usuário no ID. No meu exemplo aqui, eu vou montar por HCM, que é a minha base, eu utilizo a base HCM. E com isso, só deixa eu pegar aqui já, para não ficar digitando, tá? Eu vou botar na minha query uma cláusula where, tá? Basicamente, ele vai buscar todos os funcionários onde que a empresa for da empresa da minha equipe, estabelecimento da minha equipe, estabelecimento da minha equipe, tá? E só deixa eu adicionar uma permissão para um usuário aqui que é gestor, que eu vou exemplificar para vocês, tá? Selecionando o meu usuário gestor e eu vou salvar. O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou acessar o meu com o meu usuário gestor. Pode ver que o gestor somente tem dados de 3 colaboradores. Posso ter uma equipe lá de acordo com o desejado, tá? Lá do cadastro. Se eu for em relatórios, consulta reports, o meu gestor também tem acesso a diversos relatórios, também tem o modelo 002, que a gente está usando aqui nesse momento. Se eu der um gerar nesse momento, o Single já leu quem é a equipe do gestor e já vai carregar somente os dados desse gestor na geração. Ou seja, já não estou lendo mais a base toda. Estão vendo que ele só trouxe dados de 3 pessoas e dentro do template lá que a gente montou. Tá ok? Essa ideia de fazer o filtro por equipe, tá? Depois eu vou estar disponibilizando para vocês os comandos para vocês darem uma estudada e conhecer um pouquinho mais, tá? Deixa eu fechar aqui e voltar na parte do relatório. Então, basicamente, eu já estou conseguindo fazer o filtro dos dados que eu montei na minha query por gestor. Pô, Bertoldi, deixa eu remover esse filtro aqui, botar por padrão aqui, e vou remover só essa cláusula where da minha query. Eu quero que o RH ou o usuário possibilite carregar, filtrar dados já em tela, tá?
Como que eu faço isso? Que é o momento do uso dos parâmetros. O que acontece? A minha cláusula, olhando aqui, eu quero buscar fazer filtros para exportar por data de admissão, por exemplo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Também só vou pegar a query aqui já pronta, o comando, só para não perder tempo em digitação. E eu vou botar aqui a minha cláusula where. O que eu estou pegando? Eu peguei a data de admissão, onde que é maior ou igual. Vocês estão vendo que eu estou com data underline, data.ini. Eu posso botar data 1 and data 2. Detalhe, quando no report ele tem esses dois pontos na frente do comando, isso se trata de uma variável. É o mesmo que eu usei lá no 2 pontos de empresa, no 2 pontos de estabelecimento, lá no filtro de gestor. Ou seja, eu tenho que ter uma variável aqui definida. Por isso que eu tenho essa cláusula dos 2 pontos. Como o single carrega no cadastro de gestor automático essas variáveis, eu não precisaria estar cadastrando os parâmetros que eu vou estar usando aqui agora. Tá? Eu vou dar um exemplo de filtro por data. Eu vou dar um parâmetro novo, ordem de exibição 1, o ID, que é a minha data 1, que é a data inicial, e o tipo de dados que ele vai selecionar. É uma data, que eu vou dar o exemplo para vocês. Tem outros que depois a gente pode explorar um pouquinho mais também, se é um número inteiro, se é um número lógico, se é um texto, se é data, se é por usuário. Ele já vai trazer e carregar as regras automáticas. Mas no meu exemplo aqui, eu estou filtrando por data. E se vai ser solicitado em tela sim ou não. E eu também posso carregar um valor padrão, tá? Por enquanto eu vou deixar vazio aqui. Então, a minha variável 1, eu já cadastrei, que é a data 1. Eu tenho a segunda variável, que é a data 2. Então, eu venho aqui e cadastro ela também. 2, o ID data 2, data final. Tipo data, e solicitar em tela também, sem valor padrão. E eu dou um salvar. Ok? A partir do momento que eu acessar o meu reports, consultar reports, vocês vão ver que ele vai carregar 2 campos, data inicial, data final. Olhando a minha query, eu quero saber quem foi contratado lá em 1980, minha base. Vou pegar 1 de 1980 a 31 do 12 1980. Ou seja, eu já estou filtrando, botando cláusulas aqui dentro da minha query. Ou seja, por coincidência, eu trouxe só uma pessoa. Tá? Eu posso largar a ideia e fazer o filtro que eu bem entender. O teu limite aqui é a imaginação. Tá? A parte nas queries também. Tá ok? Outro detalhe. Vocês viram que a parte do cadastro de relatórios, consulta, reports, eu tenho uma lista para ficar selecionando. Se o RH chegar assim, não quero que ele fique buscando o relatório direto, tá? Existe uma opção dentro do Single que eu posso cadastrar esse relatório como programa de menu. Por quê? Em vez de acessar consulta reports, vir aqui selecionar todos os relatórios, fica buscando, eu posso cadastrar como programa de menu, relatório modelo 001. Vou pegar aqui o meu exemplo aqui, deixa eu voltar no meu ambiente, como que eu faço? Configurações, só deixa eu pegar os reports que eu tenho nesse meu portal aqui, beleza, eu vou pegar um exemplo do RH Responde, que eu tenho nesse meu modelo aqui, tá? Eu tenho que cadastrar a minha URL exatamente com esse URL que eu tenho selecionado aqui, e no final do igual, eu boto o nome do relatório. O que acontece? Se eu chegar aqui, configurações, manutenção, programas de menu, eu dou um novo, o hiperlink vai ter que ser aquele padrão que eu montei para vocês. E atrás do igual, vai ser o nome do relatório, o título do relatório, no caso, tá? Aqui eu dou um código do cadastro, né? Vou deixar igual, RH responde, por exemplo. Aí eu digo que vai ser um atalho não,
Onde que ele vai estar localizado? Se é acompanhamento, manutenção ou ações ou portal, que é essa parte, acompanhamento, manutenção ou ações, no caso, se tivesse aqui, né? Eu vou botar como acompanhamento, disponível para colaborador não, gestor não, administrador sim, que é o meu usuário aqui, e para RH, usuário não, não, e eu vou botar no módulo de relatórios. Deu um salvar, dou um atualizar só na página para recarregar os menus. Como eu botei no módulo de relatórios, eu vou em relatórios, acompanhamento. Estão vendo que ele criou um programa de menu RH Responde e já trouxe direto o RH Responde direto, já tudo filtrado. Ou seja, ele não trouxe aquela lista para ficar selecionando qual relatório. Eu posso cadastrar ele como um programa de menu também, direto. Tá ok? Pessoal, desculpa se eu fui muito rápido, mas a ideia foi passar um pouquinho a visão de cadastro de reports, porque na próxima pílula a gente vai começar a falar sobre dashboards, tá? Para a gente chegar mais ou menos nessa visão de gestor que eu vou mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Gestor. O que seria a parte de dashboards, que vai ser o próximo item do treinamento, tá? Essas visões que o gestor pode ter sobre a equipe dele. Recrutamento, avaliações, processo de férias, ponto eletrônico, e o dashboards padrões, que é o que eu estou trabalhando sobre a parte de visões. Lembra que eu comentei lá, como o meu relatório está buscando estado civil, profissional, grau de instrução, total salarial, eu consigo montar, com base nesses relatórios que eu montei, esses dashboards. Por isso que é importante, primeiro, antes de chegar nesse nível, que a gente vai começar a falar semana que vem, entender um pouquinho o conceito de reports, tá? Então, antes de chegar nesse nível, vale a pena a gente cadastrar bastante relatórios. Eu vou dar uns exemplos para vocês que eu tenho vivenciado em alguns clientes, tá? Porque, assim, é a imaginação de vocês. Eu vou disponibilizar esse material para vocês depois, e eu tenho algumas consultas já prontas para vocês cadastrarem no ambiente de vocês, depois se quiserem fazer uns testes de cadastro de reports. Mas eu vou dar uma ideia. De Engagement Score. Vamos supor que o Engagement Score, ou como alguns gestores chamam de diário de bordo, são as anotações diárias da equipe lá. Que são as estrelinhas, anotações. Eu montei um relatório para vocês, brincar no ambiente de vocês, para exportar esses dados. Eu vou executar eles aqui. E, basicamente, eu consigo... como é na minha base padrão, não é na do Singo, né? Eu consigo consultar através de um report. Cadastro essa query, exporto e faço filtros em tela. Ou seja, consigo exportar dados de report. Existe parte de fluxo de férias. Pô, que legal! Dá para mim saber como um RH exportar os dados do fluxo de férias, além de ficar monitorando o workflow lá? Dá. Eu posso exportar em Excel, saber quantos fluxos estão em andamento, quantos fluxos, quais são as previsões de solicitações de início de férias que estão em andamento, pendente de aprovação, os fluxos já estão encerrados. Eu consigo montar reports também, tá? Eu consigo montar reports, por exemplo, sobre exportar as marcações com mais a geolocalização do colaborador, que é o módulo do ponto eletrônico, tá? Eu consigo montar um report também. Eu vou dar outra ideia. Eu consigo constar todos os e-mails que o Singo disparou em determinado dia. Basicamente, eu criei aqui o nome do campo send date, 2 pontos, a data de envio, que é a minha variável dentro do report. Dá para vocês cadastrarem e ver como vai se comportar no ambiente de vocês. E, por final, vocês já devem ter visto a pílula do conhecimento da RH Responde. Os relatórios da RH Responde também rodam um report por trás, que é essa query que eu estou montando aqui para vocês, tá? Ou seja, dá para vocês soltarem a imaginação aí no ambiente de vocês e fazer os testes que bem entender.